O final de 2022 e o começo desse ano estão bem agitados, muitas novidades. Eu nem posso tirar 2 semanas de férias que tem coisa pra caramba mudando no mercado acontecendo. E uma dessas mudanças veio do pessoal do Tesouro Nacional, com o lançamento de um novo título que vai estar disponível lá na plataforma do Tesouro Direto, o Tesouro Renda Mais. Esse título não está disponível nesse momento para compra, mas já foi divulgado como que ele vai funcionar. Eu vou falar sobre isso no vídeo e também da minha opinião, se vale a pena ou não, se eu vou investir ou não e para quem que eu acho que é adequado o lançamento desse título, né? Quem tende a se beneficiar com isso. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar a todos que no dia 13 de fevereiro nós lançaremos a 20ª turma do Viver de Renda. E assistindo os vídeos do canal e se inscrevendo e respondendo as perguntas que estão no link aqui da descrição da startup de gamificação Tuto, você consegue juntar pontos que podem ser trocados por até R$1.000 de desconto no Viver de Renda ou também por relatórios na nossa casa de análise aqui no Grupo Primo, a Speech. Lá tem relatório de fundo imobiliário, de ações, de renda fixa, mas na minha visão o prêmio maior é juntar os 1.000 pontos para trocar por R$1.000 de desconto na 20ª turma do VR. Então assista o vídeo e depois responda as perguntas sobre esse novo título público, o Tesouro Renda Mais. Eu já adianto, como eu disse na introdução do vídeo, que esse título, neste momento que eu gravo o vídeo, não está disponível para compra. Pela data que o pessoal do Tesouro passou, ele fica disponível a partir do dia 30 de janeiro. E antes de explicar como esse título vai funcionar, vamos relembrar aqui rapidamente os outros títulos que a plataforma do Tesouro oferece hoje. Inclusive, há pouquíssimo tempo o Tesouro trocou alguns títulos. Tirou, por exemplo, o IPCA 2026, que eu estava comprando bastante, botou um IPCA 2029, trocou os títulos também da Selic, agora nós temos Selic que vence em 2026 e em 2029, e tirou aquele prefixado mais curto, que era o 2025, botou um prefixado 2026. Poxa, Bruno, eu comprava o Selic 2025, o IPCA 2026, e agora desapareceram, o que eu faço? Nada. Você permanece com esses títulos na sua carteira, você pode levar até o vencimento, se quiser você pode vender antes também, o Tesouro tem aquela garantia de recompra do título, mas o que acontece é que você não pode mais comprar esses títulos, o que não significa que você é obrigado a vender para pegar um novo. Simplesmente você vai segurar eles na sua carteira, igual faria, por exemplo, ao comprar um CDB numa corretora e no dia seguinte querendo comprar mais, vendo que ele não está mais disponível. Você ia segurar na sua carteira. Só isso. O Tesouro de tempos em tempos faz essa troca dos títulos, porque se a gente pega, por exemplo, um título pré-fixado que vencer em 2025, falta 2 anos para isso. E se você compra um título e carrega ele por menos de 720 dias, a gente não chega até o mínimo na tabela do imposto de renda. Então você já pagaria mais imposto do que o mínimo, que são os 15%. Então, para quem não conhece o Tesouro, isso acontece de tempos em tempos, é perfeitamente normal. E aí, falando de maneira geral sobre os títulos que temos disponíveis hoje, nós podemos dividir os títulos em 3 grandes grupos. Os pré-fixados, que são os títulos que têm uma taxa combinada, você simplesmente contrata e vai receber essa taxa se carregar o título até o seu vencimento, sendo que no meio do caminho você pode vender o título quando você quiser e receberá o seu dinheiro em no máximo D+1, ou seja, o dia seguinte à venda que você fez, dia seguinte útil, melhor dizendo, se você faz isso na sexta-feira, só cai na segunda, e sujeito à marcação a mercado. Esse título pré-fixado, ele é um título que, embora pareça muito simples, né, você vai receber simplesmente aquilo que você combinou, ele, eu diria que é mais arriscado, porque, primeiro, tem essa questão da marcação a mercado, para você sair no meio do caminho, você pode acabar saindo com perda de parte do que você investiu, caso você pegue um título, por exemplo, a uma taxa de 13% e a taxa vá até 16%. Na marcação a mercado você iria perder, porque quando a taxa do título sobe, o preço dele cai, já que todo título pré-fixado, no seu vencimento, tem que valer R$1.000. E o preço que você paga hoje, submetido à taxa de juros que você contratou, vai dar esses R$1.000. Se a taxa aumenta, o preço dele tem que cair, porque senão ele daria mais de 1.000 no final das contas. E o outro risco desse título é a questão da inflação. Se você tiver uma inflação muito alta, você pode não ter ganho real nenhum, você teria apenas o ganho nominal. No nome você ganhou, por exemplo, 13%, mas se a inflação foi de 15%, você na verdade está perdendo dinheiro, porque o ganho que você teve não acompanhou a subida dos preços na nossa economia. Mas, em um período positivo, pode ser que você tenha um ganho real bem gordo. Caso a inflação fique baixa, você pode ter um ganho real acima do que você teria em outros títulos.
Aí pegando os títulos atrelados à taxa Selic, conhecidos como pós-fixados, esses são os mais simples para quem estiver iniciando no Tesouro Direto, porque eles são muito pouco submetidos à marcação a mercado, eles rendem a Selic diária. Tem uma taxazinha que a gente encontra hoje no Tesouro, ao lado dele um pequeno componente pré-fixado, que até faz com que esse título possa oscilar um pouquinho mais para cima ou para baixo, mas é muito pouco, é quase imperceptível. Se você segurar até o final, você recebe a Selic mais essa taxa, mas você pode vender no meio do caminho e geralmente você não fará isso perdendo dinheiro por conta de movimentos do mercado, como acontece num pré-fixado ou no indexado à inflação, que a gente vai ver à frente. E com esse título, o que acontece é que se a Selic está mais alta, você ganha mais. Se a Selic está mais baixa, você ganha menos, mas permanece ganhando a taxa Selic diária. Até por ter um funcionamento mais parecido com uma poupança, com um CDB de um banco, esse acaba sendo o título mais indicado para quem é iniciante dentro da plataforma do Tesouro Direto. E também é um título muito interessante para que você invista a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você mantém em aplicações muito líquidas, muito seguras, e na parte da segurança pouco risco de crédito, pouca volatilidade, e que por ter essas duas características geralmente não rende tão bem, mas nesse momento está rendendo muito bem porque a Selic está muito alta. O John, que me grava aqui, estava falando, né, sobre o quanto o Tesouro Selic é maravilhoso. Em 4 meses já rendeu aí uns R$1.000 para ele, investiu 10 mil, já está com... Nossa, deu tudo isso? Você pegou um Tesouro Selic turbinado aí, mas... Mas enfim, Tesouro Selic é bem bacana. E nós temos o Tesouro IPCA, que eu deixei por último aqui porque ele é o mais parecido dentro dos oferecidos pelo programa do Tesouro Direto com o Renda Mais, que é esse novo título. No Tesouro IPCA você tem um misto, você tem uma parte pré-fixada, um cupom grande, que hoje está pagando em torno de 6% de juros ao ano, e você tem a parte que vai acompanhar um índice. O Tesouro Selic, por exemplo, acompanha a taxa Selic. O Tesouro IPCA você vai estar acompanhando o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então a rentabilidade desse título vem de IPCA, esse índice, que vai sendo atualizado a cada 30 dias, sempre ali mais ou menos no meio do mês, no dia 15, e esse componente fixo pré-fixado. Como você tem essa parte pré-fixada muito relevante nesse título, o Tesouro IPCA também sofre com marcação a mercado, sendo que para todos esses títulos que sofrem com marcação a mercado, quanto mais distante o prazo do vencimento, mais volátil ele é. No entanto, embora ele possa oscilar bastante, os títulos com prazo de vencimento mais longo são títulos atrelados ao IPCA, eles têm um componente mais conservador do que um pré-fixado, porque o pré-fixado, se você tiver um período de inflação muito alta, ele vai ser seriamente prejudicado. E esse título, ele vai repor a inflação com mais uma taxa real. Só que aí tem uma pegadinha, porque vamos lembrar que todos esses títulos são sujeitos à tabela regressiva de imposto de renda, que começa em 22,5% e termina em 15%. De modo que parte da rentabilidade real que você teria é comida pelo imposto. E aí, dando um exemplo de uma situação tipo a Argentina, que eu não espero que venha acontecer aqui no Brasil, né? Batendo na madeira 3 vezes, porque seria terrível. Mas imaginando que você tem um período com IPCA de 50%, a Argentina passa de 80%, mas de 50%, e você contratou um título que está te pagando IPCA mais 6%, numa conta de padaria, né? Você ganharia 56%. Tira 15% de imposto disso, você teria uma rentabilidade de 47,6% neste exemplo. Deixando claro que eu só somei 50 mais 6, mas não é assim que é feita a conta, né? Na verdade, você corrige primeiro pela inflação, depois pela taxa. Mas ficaria bem próximo disso. E veja que, neste exemplo, a inflação é de 50. Então, a sua rentabilidade seria abaixo da inflação. Contudo, é o título que tem essa missão, para inflações muito mais baixas isso não acontece, e de corrigir o seu dinheiro por esse índice. Ou seja, a ideia dele é te dar uma rentabilidade o mais próximo possível de uma rentabilidade real, que acompanha a inflação com mais uma taxa. E o Renda Mais, ele veio exatamente com essa proposta. Mas, ao invés de você simplesmente comprar o título e segurar até o vencimento para receber tudo de uma vez, o Renda Mais ele quer fracionar o seu recebimento ao longo de um período de 20 anos para que você possa complementar a sua aposentadoria. Inclusive, o pessoal do Tesouro fez uma apresentação mostrando que o Renda Mais ele não se destina a substituir o INSS. E é até interessante, porque nessa apresentação eles colocam que boa parte dos aposentados não consegue viver apenas com o INSS. Segundo eles, 46% dos aposentados afirmam que a aposentadoria recebida do INSS não é o suficiente para viver. Eu achei
até que é pouco. Isso aqui comparado a outras estatísticas, como por exemplo do IBGE, que mostram, né, que a maior parte dos aposentados vai depender ou de caridade ou continuar trabalhando, e caridade pode ser de parentes ou de estranhos, e que financeiramente independente mesmo é só 1% do pessoal que se aposenta. E tem um outro motivo também para o Renda Mais não substituir o INSS, porque se você trabalha e não contribui com o INSS, está cometendo crime de sonegação previdenciária. Então, o INSS ele não é facultativo, ele é obrigatório para quem trabalha, exceto para o pessoal que trabalha e tem aqueles regimes próprios de previdência, né? O cara que é militar, que tem algum tipo de carreira que tem esse regime. Agora, no geral, se você trabalha e não paga INSS, você está errado. Você deveria pagar. Você pode ter um problema com isso no futuro. Só que eu, particularmente, prefiro pagar o mínimo possível no INSS. Porque já falei disso aqui quando a gente lançou a nossa previdência privada, fiz uma série de vídeos. O primeiro deles era mostrando que INSS poderia muito bem significar isso nunca será suficiente, já que há vários problemas que tendem a deixar os pagamentos cada vez menores ao longo do tempo para quem estiver aposentado. Um deles, o problema demográfico, que não só o Brasil, mas vários outros países tendem a enfrentar com uma população muito mais velha, enquanto você tem uma natalidade muito menor. Então, um problema estrutural e bem difícil de ser manobrado. Portanto, você vai ter que investir para sua aposentadoria de um jeito ou de outro. E o Renda Mais veio com essa proposta de lançar um título para simplificar essa tarefa. E as principais mudanças desse título em relação aos outros. A primeira, como eu disse, é essa questão de que você não vai receber todo o valor de uma vez, como acontece com os títulos normais. Ou você vai receber cupons semestrais, né? Porque tem títulos IPCA+, e prefixados que pagam cupons a cada 6 meses. Nesse caso, não. Você vai definir uma data, e o Tesouro está vendo ainda que datas são essas para o lançamento, onde, a partir daquele período, durante 20 anos, você receberá um pagamento. Então, todo investimento que você faz seria fracionado para ser recebido ao longo dos próximos 20 anos. Você pode, assim como acontece com outros títulos, mudar de ideia e vender no meio do caminho. E esse título, assim como principalmente os títulos IPCA+, e os prefixados, está sujeito à marcação a mercado. Então talvez você venda no meio do caminho com prejuízo. E pela maneira como o Tesouro colocou a taxa de custo desse título, ele deixa muito claro que o intuito dele é que você não venda, mas que você mantenha até que ele venha complementar a sua aposentadoria. Eu digo isso pelo seguinte: se a gente pega a taxa de funcionamento dos títulos públicos hoje, ela é uma taxa de 0,2% ao ano. Ela é cobrada semestralmente. E existe uma isenção para aquele pessoal que tem até R$10 mil no Tesouro Selic. Aí não pagaria taxa nenhuma. Já para esse título, a taxa está escalonada. Ela vai ser cobrada apenas no vencimento, ou seja, quando você começar a receber o dinheiro dos títulos, ou na venda antecipada. Sendo que na venda antecipada, se você segura o título entre 0 e 10 anos, você vai pagar 0,5% de taxa de custódia. É mais do que o dobro da taxa dos títulos normais do Tesouro. Ou seja, pensando em marcação a mercado, já que esse título é submetido a isso, não valeria a pena pegar um Renda Mais, se você tem um outro título em condições muito parecidas. Se você segura de 10 a 20 anos, a taxa já fica igual à taxa dos outros títulos, 0,2. Mas se você segura acima de 20 anos, cai para 0,10, uma taxa mais amigável do que a taxa que nós temos hoje, e se você leva até o vencimento, você não paga taxa nenhuma no recebimento da renda, a não ser que a sua renda seja superior a 6 salários mínimos. Quando diz renda, não é toda a sua renda, apenas aquela que vem do Renda Mais. Nesse momento, o salário mínimo está mais ou menos 1.320, acabou de ter uma correção, mas não vale muito a pena você fazer a conta com esse 1.320 agora, porque daqui a 20 anos, quando a gente começar a ter os primeiros recebimentos desse título, o salário mínimo vai estar completamente diferente. Mas apenas o ponto é que você deve se planejar, se quiser não pagar taxa nenhuma, para receber até 6 salários mínimos. Mais do que isso por aqui, já começa a ter uma taxa, mas é uma taxa bem pequenininha. A taxa não chega nem a 0,2, fica em 0,1. Quanto à tributação, você vai ser tributado no recebimento dessa renda, mas você vai seguir a tabela regressiva de imposto de renda, aquela que começa em 22,5% e vai baixando até que no final chegue em 15% após 720 dias. Esse é um ponto interessante, porque se você pega uma previdência privada, para quem adota os esquemas de renda, essa renda não é tributada pela tabela regressiva de imposto. Ela é somada junto com a sua renda que viria, por exemplo, de INSS, de aluguéis de
imóveis e tudo vai ser tributado por aquela tabela progressiva de imposto, que facilmente passa desses 15%. Então, se essa renda aqui for tributada apenas na tabela regressiva, isso é bem interessante. Eu não sei se isso aqui vai acontecer ou se no final essa renda vai ter que ser somada, mesmo com a tributação de 15%, na sua renda que vem de outras fontes para ser tributada além de 15%, caso seja necessário. Isso pode vir a acontecer. Em Previdência acontece assim, mas se pegar pelas informações do Tesouro, teríamos apenas essa cobrança de 15%, pensando em você ter ficado com esse título durante mais de 2 anos. O que vai acontecer com boa parte da parcela se você for investindo ao longo de 20 anos. E quanto à questão de liquidez, a gente tem também uma ligeira mudança que não tende a atrapalhar aqueles mais focados no longo prazo, mas que não acontece com os outros títulos do Tesouro, que é o ponto de que você pode comprar um título hoje e simplesmente decidir vender amanhã. Você não vai ter ganho nenhum com isso, talvez até tenha prejuízo por conta de movimentos de marcação a mercado. Se vier a ter um ganho, vai ter um IOF gigantesco, que no primeiro dia vai estar em 96% do seu ganho e mais o imposto de renda. Mas você pode se arrepender da compra e sair na condição basicamente que você entrou. Já com esse título Renda Mais, você tem um período de carência. Você não consegue vender o título durante 60 dias. E isso é interessante porque, novamente, lembra essa questão de uma previdência privada. Porque nas previdências privadas você tem o mesmo funcionamento, que independe de fundo. Simplesmente com previdência é assim. Se você faz um investimento, o tempo mínimo para você retirar esse investimento também é de 60 dias. E agora pensando se esse título vale a pena ou não, eu acho que depende de para quem a gente está pensando. Porque eu enxergo que ele é muito interessante para pessoas que têm baixa educação financeira, porque afinal de contas elas têm uma ferramenta simples, basta ir lá e investir um certo valor todo mês, que isso vai ser fracionado em 240 pagamentos para ela receber após 20 anos, complementando a sua aposentadoria. E tendo um complemento feito por uma taxa fixa mais o IPCA. Então a ideia é realmente que você mantenha o poder de compra ao longo do tempo. Então acho ótimo, porque facilita a vida de muita gente. Agora pensando em um público mais instruído, pessoal que gosta, por exemplo, de pegar os títulos públicos longos, não para carregar até o vencimento, mas sim para utilizar a marcação a mercado. Como a gente viu, não vale tanta pena porque a taxa de custódia acaba sendo mais alta em relação a outros títulos. Então não acho que há muito benefício em pensar em marcação a mercado com renda mais. Eu preferiria usar os outros títulos que já existem no Tesouro Direto. Além disso, pensando já em questão previdenciária mesmo, não em marcação a mercado, mas em aposentadoria. Eu sou um grande defensor de que você deve ter uma carteira diversificada e parte dessa carteira seria uma previdência privada. Ela não seria simplesmente o componente que vai te aposentar no futuro. A sua carteira inteira seria responsável pela sua aposentadoria. A previdência, ela teria inclusive uma outra finalidade. No meu planejamento patrimonial, eu faço assim. Eu não penso em usar a minha previdência para me aposentar. Eu penso em usar o recurso da previdência para desembaraçar o meu patrimônio num falecimento. Porque imagine que você tem um patrimônio de 10 milhões. Na hora do falecimento, vai ter que ser aberto um inventário, a tua família vai ter que pagar o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, vai ter também honorário advocatício. Então, somando esses 3 custos, facilmente essa conta ficaria em torno de 20%. Isso considerando o ITCMD de 4%, mas lembrando que ele pode ir até 8% pela lei atual e talvez isso seja revisto ao longo do tempo para ficar ainda maior, uma vez que estados sempre querem arrecadar mais recursos. Mas supondo apenas 20%. Dos 10 milhões, 2 milhões seriam necessários para que você deixasse o patrimônio disponível para a família. Só que esses 2 milhões estão dentro dos 10 muitas vezes. Estão lá, num imóvel, alguma aplicação que está em inventário e ninguém pode mexer. Sendo que ITCMD, se não pagar em até 30 dias, já tem multa e juros. Então, qual é a finalidade da Previdência? A Previdência não entra em inventário. Há muita discussão hoje se paga ou não ITCMD, mas você encontra várias decisões onde ela não paga ITCMD também. Então, esse dinheiro da Previdência ficaria disponível para pagar o custo do inventário, honorário advocatício e ITCMD do restante do patrimônio. Então, é para isso que eu uso a Previdência. E o Renda Mais, pelo que eu vi, entraria em inventário. Até uma preocupação que eu tive também de olhar era a seguinte, pensando novamente nessa questão de uma comparação com previdência. Para quem viu os vídeos da série que eu fiz sobre esse assunto, quando você vai entrar no período de usufruto, de realmente usufruir daquilo que você investiu numa previdência privada, você pode escolher simplesmente utilizar a previdência como um fundo de investimento, resgatando aquilo que você quer utilizar, ou tirando o dinheiro para reinvestir em outras áreas, outros ativos que você julga mais interessantes para isso, ou você pode chegar para a seguradora e falar, seguradora, agora eu quero um pagamento
investimento mensal, que pode ser temporário, pode ser vitalício extensível a herdeiros, por exemplo. Há uma série de opções bem interessantes. Contudo, eu não gosto desse esquema de renda, porque se a pessoa viesse a falecer, aquilo ficaria simplesmente a renda no máximo por mais uma, talvez 2 gerações, e depois deixaria de existir. O patrimônio em si ficaria com a seguradora. E eu prefiro ter o patrimônio gerando uma renda através de planejamento, e na hora que eu vier a falecer, o patrimônio passa para o meu familiar. Então a minha dúvida era, e se alguém falecer enquanto está recebendo esse fluxo de pagamentos dos 20 anos do Renda Mais? O que acontece, né? É igual uma seguradora, que esse fluxo pode parar ou fica para alguém. E no Tesouro o pessoal está falando que fica para os dependentes. Inclusive ele pode resgatar, se ele não quiser mais, o fluxo de pagamentos. Então isso é interessante, mas é um investimento que entraria em inventário de todo jeito. Então assim como este investimento não substitui o INSS, porque o INSS é obrigatório, mas também porque ele tem um pouco de componente de seguro, antes de você ter o prazo de aposentadoria, se acontece alguma coisa, você tem uma invalidez, você já começa a receber o benefício, eu também não enxergo esse investimento substituindo uma previdência privada. Ele pode ser mais um complemento para você viver lá na frente, mas não tem o benefício sucessório da previdência. E também comparando na parte de carteira e de imposto, dependendo do fundo que você usa para sua previdência, você pode ter uma carteira diversificada que tende a entregar melhores retornos em comparação apenas ao investimento em renda fixa. E além disso, caso você use a tabela regressiva de imposto na previdência, você pode chegar a uma tributação de 10%, enquanto no Tesouro a tributação mínima é de 15%. Então você teria um benefício também na parte de imposto. E dentro disso, também existe na previdência os planos PGBL, que é interessante para quem paga muito imposto de renda na fonte, contribui com o INSS, um regime próprio de previdência, e ao fazer uma simulação que eu já mostrei aqui em vídeos para vocês, no programa de declaração de imposto de renda da Receita Federal, vê que ao fazer a declaração completa, por ter uma previdência, vai receber mais recursos de volta ou pagar menos imposto. E ao fazer um PGBL, você está reduzindo a sua base tributável em 12% e ganhando dinheiro de volta para investir. E aí o PGBL, com isso, acaba sendo um dos melhores investimentos que você pode fazer no ano. E no Renda Mais você não tem como tirar da sua renda tributável o dinheiro que você investiu nesse título, né? Seria muito bom se isso pudesse ser feito, mas infelizmente não pode. Portanto, para um público financeiramente educado, eu considero que é mais uma opção, mas não é uma opção que, por exemplo, eu me vejo utilizando. Porque nos títulos públicos, para quem me acompanha aqui, eu pego simplesmente o Selic e os outros que têm um prazo muito longo, uso para marcação a mercado e pego um ou outro com prazo intermediário, como por exemplo o IPCA 2026, que agora foi retirado, para, numa hipótese ruim de não conseguir usar a marcação a mercado no meio do caminho, receber o dinheiro em 2026. De modo que eu considero muito bom esse lançamento, ter mais opções é sempre mais interessante, principalmente para o público menos educado financeiramente, mas eu pessoalmente não vou investir no Renda Mais. Pelo menos essa é a minha cabeça até então. Pode ser que no futuro eu mude de ideia depois de ver como é que o título está funcionando e como é que foram os lançamentos dos títulos em si, prazos, o quanto de taxa ele está pagando, mas isso a gente só vai conseguir ver após o dia 30 de janeiro, que é quando de fato o título começa a negociar. E aí eu também quero saber o que vocês acharam desse título, agora que eu já acabei toda a explicação, se vocês consideram interessante, se não consideram, se vão investir, se não vão. E lembro novamente do link que está aqui na descrição do vídeo da Tuto, para que você possa responder as perguntas relativas a esse conteúdo, juntar pontos para trocar por relatórios da Speech ou por até R$1.000 de desconto na 20ª turma do Viver de Renda, que abre no dia 13 de fevereiro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreva aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.